Imagina só construir um navio gigante no meio do deserto, enquanto todo mundo ri de você. Hoje você vai aprender a ter a coragem de Noé para obedecer a Deus, mesmo quando mais ninguém obedece. Pois saiba, a porta vai fechar e se você não estiver dentro, não tem segunda chance. Vamos ver o projeto da arca e os 40 dias que lavaram a terra. Lavar? Mas ela estava suja? Sim, suja de pecado. E olha bem pro céu, porque o sinal da promessa ainda aparece hoje em dia. Olá a todos! Vamos ficar agora com a nossa previsão do tempo. Olá, estúdio! Nós estamos ao vivo, direto de uma das obras mais polêmicas do atual momento. E eu vou falar pra você, tá um sol de rachar o coco, eu não tô aguentando em pé. Eu tô suando, que ó, vou falar pra você, tô desidratando. Mas vamos lá, não cai uma gota de água do céu desde que esse mundo foi criado. Mas mesmo assim, olha lá, Noé ainda continua batendo o martelo, rachando a madeira e ele diz que tá criando uma arca. A vizinhança tá dizendo que ele encucou da cabeça, ele perdeu o juízo. Mas Noé insiste em dizer que vai cair água do céu. Mas o calor que tá fazendo, acho que não vai cair uma gota. Mas para entender se esse tal dilúvio é uma fake news ou não, vamos para o nosso painel meteorológico exclusivo, só se encontra aqui. E como vocês podem ver no nosso satélite super tecnológico, a previsão para hoje é sol, muito sol e mais sol. Eu não sei aonde que ele vai tirar a chuva disso, porque a previsão é de sol. O clima tá perfeito para quem tá querendo um bronzeado, mas para quem tá construindo um barco no meio da terra seca, eu vou falar, tá ruim. É, produção, acho que hoje é sol, hein? É o quê? O que tá acontecendo? O nosso sistema tá detectando uma anomalia que tá vindo direto do céu. O que tá acontecendo? O radar da fé de Noé tá indicando uma mudança drástica. A previsão mudou de ensolarado pra 100% de chance de dilúvio. E parece que aí vem a água. Obrigado, produção. Pessoal, e parece que nossos cálculos estavam errados. Nós estamos falando de uma chuva torrencial por volta de 40 dias e 40 noites. A umidade relativa do ar vai subir para molhado demais. A previsão diz que as águas vão cobrir até as montanhas. O conselho do tempo para hoje é: esqueça o guarda-chuva e garanta o seu lugar na arca. É com você, estúdio. Pessoal, a lição de hoje fala sobre um homem que recebeu uma missão gigantesca. O mundo estava violento e mau, mas Noé achou graça diante de Deus. Deus mandou Noé construir um barco gigante num lugar onde não tinha mar, avisando que ia chover numa época em que nunca tinha chovido desse jeito. Imagine a reação dessas pessoas. Devem ter chamado ele de louco. Por isso, nós perguntamos para os juniores algo muito sério sobre obediência difícil. Raquel, como você agiria se você recebesse uma ordem que parece impossível de se cumprir? Eu oraria e pedia a Deus para me ajudar. Isadora, o que você faria se você recebesse uma ordem que parece impossível de se cumprir? Eu pediria conselhos mais velhos e oraria. Esté, o que você faria se você recebesse uma ordem que parece impossível de se cumprir? Eu acreditaria em Deus e faria, mesmo assim. Que respostas incríveis, hein, juniores? Obedecer quando tudo faz sentido é muito fácil. O difícil é obedecer pela fé, quando a gente não entende nada. Exatamente! E hoje vamos ver a história do construtor da fé. Então, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Chegou a hora da história! A Bíblia conta que a maldade das pessoas tinha crescido e muito. Deus, então, ficou triste com a humanidade e decidiu enviar um dilúvio para recomeçar tudo do zero. Mas Noé
era um homem justo e obediente. Deus deu a Noé medidas exatas de uma arca. Tinha que ser feita de madeira de gofer e coberta de piche por dentro e por fora, para não entrar água. Tinha 3 andares e uma porta lateral. Noé trabalhou duro. Enquanto construía, ele pregava que o juízo viria. Mas, infelizmente, ninguém acreditou. Arrependa-se! Quando a arca ficou pronta, Deus mandou os animais entrarem, macho e fêmea de cada espécie. Essa construção foi impressionante. Não era um barquinho qualquer, era uma obra de engenharia divina. Juniores, a história de Noé é um relato impressionante de uma das maiores engenharias da humanidade. Vamos descobrir os detalhes técnicos dessa grande construção que Deus ordenou a Noé. 1. A arca era maior que um estádio de futebol. O texto da lição informa que a arca tinha 133 metros de comprimento. Vamos comparar para entender o tamanho? A comparação. Um campo de futebol oficial tem cerca de 105 metros. A arca era bem maior do que o campo inteiro. A altura. Ela tinha 13 metros de altura, o que equivale a um prédio aproximadamente de 4 andares. A capacidade. Com esse tamanho, a arca tinha espaço suficiente para abrigar a família de Noé, os animais e todo o alimento necessário para o período do dilúvio. 2. Ela foi feita para flutuar, não para navegar. Vocês notaram que a descrição da arca não menciona leme, velas ou motor? A engenharia. Deus desenhou a arca para ser um abrigo seguro, não um barco de viagem. As medidas exatas de comprimento e largura que Deus passou para Noé formam uma estrutura extremamente estável. Mesmo com as águas agitadas do dilúvio, a arca foi projetada para flutuar com segurança sem virar. 3. Quanto tempo eles ficaram lá dentro? Muitos pensam apenas nos 40 dias e 40 noites, mas esse foi apenas o tempo que a chuva caiu sobre a terra. A família de Noé permaneceu na arca por muito mais tempo. A contagem. O texto explica que as águas demoraram 150 dias apenas para começar a baixar. Depois disso, Noé ainda esperou as águas secarem completamente, enviando um corvo e depois uma pomba para verificar a situação. O tempo total, somando todo o período desde a entrada até a saída, eles ficaram cerca de 1 ano, aproximadamente 370 dias, protegidos dentro da arca. Foi um longo período de paciência e confiança em Deus. 4. Quem trancou a porta? Noé construiu a arca e fez a porta lateral seguindo as orientações divinas. Porém, há um detalhe muito importante sobre o momento final. O detalhe bíblico. A lição destaca que após todos entrarem, Deus fechou a porta por fora. O significado. Isso nos ensina que a segurança deles estava totalmente nas mãos do Senhor. Não foi Noé quem garantiu o fechamento, mas o próprio Deus, quem selou a entrada, protegendo a todos da destruição que viria do lado de fora. Noé dedicou muitos anos para construir uma embarcação gigante em um lugar onde não havia mar. As pessoas ao redor certamente não compreendiam e zombavam dele, mas Noé escolheu ouvir a voz de Deus. Pense nisso. Se Noé tivesse seguido a opinião da maioria, ele teria perecido no dilúvio. Ele escolheu obedecer e foi o único a salvar sua família. Hoje, obedecer a Deus pode parecer difícil quando todos ao redor fazem o contrário. Mas lembre-se da arca: quem obedece ao Senhor está sempre seguro. Deus cuidou de tudo, desde a engenharia até o momento de fechar a porta. É verdade. E assim que a porta foi fechada, a fé de Noé foi confirmada. A chuva começou a cair. E, juniores, pode ter certeza de uma coisa: não foi uma chuvinha qualquer. As águas cobriram as montanhas mais altas. Tudo que estava fora da arca foi destruído. Mas Noé e sua família estavam seguros, porque obedeceram a Deus. Dentro da arca, eles esperaram com paciência. Deus não esqueceu deles. O vento soprou e as águas baixaram.
Noé soltou um corvo e depois uma pomba, até que a terra secou. E quando saíram, a primeira coisa que Noé fez foi adorar a Deus. E Deus fez uma aliança linda com eles, juniores, colocando um arco celeste no céu, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Que história de salvação! A arca foi o único lugar seguro do mundo naquele dia. Exatamente. A arca salvou Noé da morte física, mas hoje a gente precisa ser salvo da morte espiritual. Então, quem é a nossa arca hoje? Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Vamos pensar um pouco hoje Jesus como o nosso único caminho ou a nossa arca de acesso a Deus. Vocês lembram da história de Noé? Quando a chuva começou, não adiantava subir em árvore, nem construir jangada. Só quem entrou pela porta da arca se salvou. E quem fechou a porta foi o próprio Deus para proteger quem estava dentro. Hoje muitas pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, como se fossem várias escadas para chegar ao céu. Mas a Bíblia diz que o céu é muito alto e nós não conseguiremos subir sozinhos por causa do pecado. Por isso, Deus desceu até nós através de Jesus. E Jesus disse: "Eu sou a porta". Ele é a nossa arca. Assim como só havia uma porta segura no dilúvio, também só existe um Salvador seguro para o nosso coração. Não é porque Deus quer deixar gente de fora, mas porque Ele quer que todos entrem pela porta certa, que é Jesus, para estarem seguros de verdade. Só Jesus é o caminho. Nenhuma outra religião, nenhum outro ser. Só a Ele foi dado o nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, pastor, pela resposta. Com isso, nós entendemos que só existe uma porta e um caminho. Juniores, prestem atenção. O dilúvio veio de verdade. Não foi uma lenda. Quem estava fora morreu. Mas Deus mandou uma nova arca para nós, Jesus Cristo. A madeira da arca salvou Noé e sua família, mas o madeiro da cruz salva você. Jesus suportou a tempestade da ira de Deus na cruz para que nós ficássemos seguros. Não existe outro barco, não existe outra porta. Entre para a arca e entregue a sua vida para Jesus hoje. E aí, criançada? Estão preparadas para o texto áureo? E eu tenho certeza que eles estão mais do que preparados. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis 6:22. E foi isso, crianças! Agora vamos ouvir as crianças falando? Texto áureo. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. E Gênesis 6:22. Tchau! Bíblia Cantada. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. Meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Cantada! Vamos cantar com a gente o versículo de hoje? Vamos lá! E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. 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 Gênesis 6:22. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Tchau. Bíblia Cantada. Orando os Salmos. Pai, pedimos por menos violência em nossa cidade e pela transformação da cultura pelo poder do Evangelho. Que nossos governantes respeitem as escrituras e reconheçam seu poder transformador. Que a corrupção e a soberba sejam eliminadas e que a igreja avance espalhando tua glória ao mundo.
orando pelas crianças domésticas. Senhor, proteja as crianças que moram em lugares perigosos. Protege nossos irmãozinhos de coisas ruins, como violência, prisões sem motivo e roubo de suas coisas. Cura todo o ódio de seus corações e ajuda os missionários a falarem para mais crianças e assim muitas serão salvas. Amém. Oi, crianças queridas, sou a Ana. Ah, como eu queria um filho! Pedi tanto, tanto a Deus e prometi, se o Senhor me der, ele será do Senhor. E Deus, ele me ouviu. Assim nasceu Samuel, meu filho, meu tesouro, e eu cumpri o que prometi a Deus. Entreguei o meu bem mais precioso, ainda bem pequenininho, para servir no templo do Senhor. Doeu? Um pouquinho. Mas a gratidão era muito, muito maior. Ofertamos o que amamos para mostrar o nosso amor a Deus. Qual o seu tesouro para Ele hoje? Com amor, oferte ao Senhor. Na sua tela está aparecendo o QR Code Pix e os dados bancários da igreja. Também convidamos você a fazer parte dos 1000 Valentes, um projeto para a compra do espaço da igreja. Esse espaço grande e maravilhoso, onde nossas crianças se reúnem e adoram ao Senhor juntas. Faça como eu, oferte na casa do Senhor. E lembre-se, Ele vê o seu coração. Tchau! Filhos mal criados, ninguém compartilhava o pão, nem abraçava seu irmão. Em cada esquina, em cada quarteirão, só dava briga e confusão. Todo mundo era mau e todos os meninos levados. Ninguém respeitava a vovô e a vovó, só existiam filhos mal criados. E agora, juniores, chegamos no nosso momento do quiz, para ver se vocês realmente compreenderam o assunto da aula. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte. Noé se destacou porque A. Era habilidoso na construção,
B. Quis provar que tinha razão. C. Obedeceu mesmo sendo minoria. Ou D. Buscava reconhecimento. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa, com certeza, é a letra C. Obedeceu mesmo sendo minoria. Segunda pergunta. A arca ter uma única porta nos ensina que A. Era um detalhe de construção. B. A obra precisava ser rápida. C. Deus deu um único caminho de salvação. Ou D. Era mais simples de organizar a entrada. Tempo na tela. E pelo visto, o nosso tempo acabou. E a resposta correta é a letra C. Deus deu um único caminho de salvação. Terceira pergunta. Deus fechou a porta da arca para mostrar que A. O tempo de aviso havia terminado. B. A tempestade tinha começado mais cedo. C. A arca servia para proteger os animais. Ou D. Ele cuidaria da família de Noé. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, olhando o meu relógio aqui, parece que os nossos 10 segundos já se foram. E se você colocou a letra B, a tempestade tinha começado mais cedo, eu sinto lhe dizer que você errou, Júnior. Porque na verdade a resposta certa é a D. Ele cuidaria da família de Noé. Agora vamos para a nossa quarta e última pergunta. Ao sair da arca, Noé adorou por quê? A. Era a tradição da época. B. O culto vem antes da reconstrução. C. Queria celebrar o descanso. Ou D. Precisava marcar o fim do dilúvio. E mais uma vez, tempo na tela. E mais uma vez, o nosso tempo acabou. E aquele que respondeu certo foi aquele que marcou a letra B. O culto vem antes da reconstrução. E esse foi o nosso quiz de hoje, juniores. Olá, galerinha! Tudo bem? Chegou a hora mais legal! O momento de ler os recadinhos de vocês! Será que seu nome tá aqui hoje? Vamos ver, começando com a Carla Dias, lá de Minas Gerais. Ela disse: parabéns por esse ministério. Me sinto renovada para aplicar aos alunos da EBD em Ribeirão das Neves. Glória a Deus! Um abraço para Minas! E a Gilcineia Amorim mandou: amei a aula 12. Deus abençoe a todos. Amém! Olha aqui a cantora Maxilene. Ela é vizinha. Disse: sou de Jardim Carapina, na Serra, Assembleia de Deus. Pertinho da gente. Agora, atenção para Cisley Barreto. Ela disse: minha filha aprendeu direitinho. Ela disse que amou. Que linda! Aprender a Bíblia é bom demais. A Deuseni Rodrigues também mandou um recado lindo. Ela falou: a aula é maravilhosa e vocês ensinam todas as crianças que não sabem de Jesus. Essa é a nossa missão. Agora, para tudo! A Ludmila Rezende fez um pedido especial. Ela disse: manda um oi para a Bia. Oi, Bia! A Maria Luzimar desejou um ano novo abençoado para todos nós. Recebemos! E tem gente nova! A Lica, ela disse: primeira vez que assisti e amei, vou voltar sempre! Olha que exemplo! Lá do Ceará. O nome dela é Heloíse, tem 12 anos e disse: nunca faltei nenhuma EBD. Nota 10, Heloíse! Áureo, segura essa! Mensagem internacional! A Marta Chivata mandou... O que ela mandou? Deus continue abençoando a Assembleia de Deus no Japão! Shizuoka! Uau! A gente chegou no Japão! Arigato, Marta! E fechando esse bloco, a Tatiana Barcelos disse: sempre utilizo essas apresentações nas minhas aulas. Que honra, tia Tatiana! Criança, se seu nome não apareceu, calma! No próximo vídeo tem mais!
Comente aqui embaixo agora o seu nome, a sua cidade e o seu comentário. Tchau! Então, juniores, chegamos ao fim da nossa aula. Mas antes de ir, guardem essa lição. A obediência de Noé salvou a família dele. Obedecer a Deus pode parecer loucura para o mundo, mas é a nossa única segurança. É isso aí. Muito obrigado por estarem com a gente aqui na aula de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma aula e também compartilhe essa aula com todo mundo que você conhece. Se quiser ver mais aulas como essa, acesse também o nosso canal, pois você verá muitos conteúdos legais. Então, para encerrar a nossa aula, vamos orar? Vamos! Senhor amado eterno Deus, ó Pai, muito obrigado por essa aula. Eu te peço, Senhor, que cada palavra que foi falada aqui venha gerar uma semente no coração de cada junior, gerando frutos e mais frutos. Que cada vez mais eles possam ter a certeza que ser obediente até o final é que realmente vale a pena. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém! Tchau, juniores! Até a próxima! Depois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Ana, Deus mandou Noé construir um barco gigante. Você vai fazer sua voz, né? Tchau! Vou, com certeza, né? De você ficar chutando, coitado, fez Eu nada. ia chutar ele, eu ia pensar. Não ia chutar ele. Eu não ia. Ela como se fosse um animal. Não ia chutar ele. Pô, coitado do Toby. Quando a arca... Quê? Não vou fazer isso não. Quando a arca... Que é isso? O bebê recém-nascido? Ah, você disse que é só 2 palavras. Eu acho que é fácil pra você falar só 2 palavras. É facíssimo. Lógico. Sempre, Facílimo. Né? Mesma coisa. 3. Cara. Nossa, que humilhação. Não preciso que eu possa passar por isso. Calma, ninguém vai saber. Ninguém vai saber se você não colocar no corpo. Que a aula toda. Aqui tem um banquinho. Ela descendo. Ah, pode ser de baixo pra cima. Já sabemos ou o não. cortar isso que vai. Nossa, que incrível. Gente, eu tô me sentindo numa sessão de humilhação. Cara, você Eu não deve ser quero. assim? Não. Qual que é a graça? Então, para encerrar a nossa aula, Perdão, vamos... eu não tô preparado. Na hora que você voltar, você podia falar, porque às vezes eu tô, tipo, olhando pra Arielle, falando, o TDAH é alto demais, perdão. Vou ir agora, tá? Obrigado por avisar no final da aula. Então, antes de encerrar a Que nossa isso? Abriu aula, nós vamos orar. Abriu.